Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, feche a vontade divina em minha alma, para que ela possa ser a primeira a formar seu trono e sua morada. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, o amor e por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons, os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai, eu não sou nada, Deus é tudo, tudo, tudo. Pai, amo-te, adoro-te, bendigo-te, glorifico-te. Amém. Fiat. Volume 29, trecho 19, 31 de maio de 1931. A felicidade de Jesus é encontrar a sua criatura na divina vontade. Deus se volta na criatura e ela em Deus, a pequena casinha de Nazaré. Meu abandono no querer divino continua. A minha pobre mente agora se detém em um ponto e agora em outro, como se quisesse tomar repouso em cada um dos efeitos da divina vontade. Embora o seu ato seja seus efeitos são inumeráveis, tanto que eu não chego jamais a encontrá-los todos, muito menos compreendê-los, e por isso, vendo que não me é dado abraçá-los todos, sendo muito pequena, não detenha-me em um de seus efeitos para alegrar e descansar. E meu doce Jesus se alegra tanto que em me encontrar em sua adorável vontade, parada para respirar, como vida, me disse, parada para me respirar, como vida, me disse. Minha filha, como me é doce encontrar-te em minha divina vontade, e não com aquelas criaturas que se encontram nelas forçadas por necessidade
e porque não podem fazer de outra maneira. E enquanto estão nela, não a conhecem, nem a amem, nem apreciem, senão que encontrando-te, te encontro voluntariamente, a conheces, a ama e chegas até a encontrar o teu doce repouso e me sinto muito atraído a ti, muito mais que a mesma potência de minha vontade se opõe sobre o teu Jesus para me revelar. E eu não sei negar-lhe nada, porque poderia dizer que a única felicidade que me vem da terra é encontrar a criatura em minha divina vontade. E quando a encontro, quero corresponder-lhe pela felicidade que me dá, primeiro com fazê-la feliz e depois com prepará-la para fazer um ato da minha vontade. Preparo o espaço porque é tanta a grandeza, a santidade, a potência que contém um ato feito nela que a criatura não poderia contê-lo. E se eu lhe desse a capacidade, por isso, quem vive em meu querer é inseparável de mim, porque enquanto tem feito um ato, deve prepará-lo para o outro ato. Muito mais que eu não deixe jamais a criatura em um ponto, senão que a faça crescer sempre até poder dizer: não tenho mais o que dar. Estou contente por lhe ter dado tudo. Não tenho mais o que dar. Estou contente por lhe ter dado tudo, porque tu deves saber que cada vez que a criatura faz um ato em minha vontade divina, se lança nela, e Deus se lança na criatura. Então, no se lançar reciprocamente, Deus comunica o seu novo ato, jamais interrompido. E a vontade humana fica em poder da vontade divina e sente novo amor, nova potência, nova frescura, com todos os refrigérios divinos, de modo que em cada ato se sente renascer novamente a vida divina, sem perder o que recebeu nos outros atos, adquire e incorpora em si a nova vida que lhe foi comunicada, tanto que se sente crescer, alimentar com novo crescimento e com alimentos novos. Então, quem vive em nossa vontade adquire sempre novos conhecimentos do seu Criador, e o novo conhecimento que lhe leva à corrente do contínuo ato novo que Deus possui. Você não vê o céu, as estrelas, o sol? Você vê alguma mudança neles? Ou depois de tantos séculos, não estão sempre frescos, belos, novos, como foram criados? E por quê? Porque estão sob o império da força criadora do nosso Fiat, que os criou, e permanece neles como vida perene. Por isso, a permanência de minha vontade na criatura produz o seu império, dominante vida nova de potência, de oração, de paz, de sacrifício e de alegrias infinitas. Assim como é a minha vontade, tal quer voltar a quem vive nela. Depois de continuar pensando no querer divino, o meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quando minha divina vontade faz um ato,
ela não o retira jamais. Antes de se fazer vida, antes se faz vida perene no seu ato. A própria criação o diz. Com o fazer continuamente aqueles atos que o meu querer colocou nas coisas, ao criá-la, as coisas criadas podem se chamar as repetidoras dos atos da minha divina vontade. O céu está sempre no seu lugar, não se retira jamais de nenhum ponto. E com o estar sempre estendido, faz sempre repetido atos da vontade divina. O estar sempre estendido faz sempre repetido os atos da vontade divina. O sol dá sempre luz e está todo O sol dá sempre luz e está todo apressado em cumprir os inumeráveis atos da vontade divina que lhe foram confiados em sua luz. E conforme dá cor e perfume cada flor, a múltipla doçura e sabores dos frutos, o desenvolvimento às plantas, a luz e o calor a cada criatura e tantos outros atos que faz. Tantos atos de minha vontade cumpridos. Parece que faz seu curso com toda majestade, imperante ao cumprir tantos atos confiados nele. Verdadeiro símbolo do modo majestoso, imperante em minha vontade. O mar, quando murmura, a água, quando se dá às criaturas, a terra, quando reverdece e produz plantas e flores, tantos múltiplos atos de minha vontade cumprem. E ela é a motriz, e ela é a motriz de tudo, e tem a toda criação em ato de fazer cumprir a sua vontade. E por isso são todos felizes, não perdem jamais o seu lugar de honra, nem que estão sujeitas a morrer, porque minha vontade constante nas coisas criadas lhes dá vida perene. Só a criatura que devia ostentar mais ao fazer um contínuo ato da vontade, da minha vontade, a única que sai do motor, só a criatura devia ostentar mais no fazer um contínuo ato de minha vontade. É a única que sai do motor dela e chega até por contra um querer tão santo que dor. É a única que sai do motor dela e chega até se pôr contra o querer santo, que dor. E que conta nos dará. Meu doce Jesus fez silêncio. O meu doce Jesus fez silêncio. E retirando-se, me deixou na luz da sua vontade. E, quantas coisas compreendia.
Mas quem pode dizê-las todas? Muito mais que nela se fala com palavras celestiais. E ao encontrar-me em mim mesma, devo adaptar as palavras celestiais às humanas. E temendo fazer uma bagunça, me contento em passar adiante, esperando que, se Jesus quiser, se adaptará a falar com as palavras do submundo. Depois disto, continuavam meus atos no fiat divino. A minha pobre mente se deteve na pequena casinha de Nazaré, onde a rainha do céu, celestial rei, Jesus e São José estavam em posse e viviam no reino da divina vontade. Assim, este reino não é estranho à terra. A casa de Nazaré, a pequena família que vivia nela, pertencia a este reino e tinha em pleno vigor. Mas, enquanto isso pensava, meu grande rei Jesus me disse: minha filha, certamente que o reino da divina vontade existiu sobre a terra, existiu, e por isso há esperança, que certo há esperança certa que retorne de novo em seu pleno vigor. Nossa casa de Nazaré era um verdadeiro reino, mas estávamos sem povo. Agora você deve saber que cada criatura é um reino. Por isso, quem faz reinar a minha vontade nela pode se chamar um pequeno reino do Fiat Supremo. Assim que é uma pequena casinha de Nazaré que temos sobre a terra, e por quanto tempo estando nela nossa vontade reinante. E por quanto pequena, e por quanto pequena, estando nela nossa vontade reinante, o céu não está fechado para ela. Observa as mesmas leis da pátria celestial. Ama com o mesmo amor. Alimenta-se com alimento lá em cima. E é incorporada no reino de nossas religiões intermináveis. Nossas regiões. Incorporada no reino de nossas regiões intermináveis. Agora, para formar um grande reino de nossa vontade sobre a terra, faremos primeiro as tantas casinhas de Nazaré. E as almas que o quererão conhecer e fazê-las reinar nelas. Eu sou a soberana rainha. Estaremos a cabeça desta pequena casinha. Pode fechar. Porque tendo sido nós os primeiros que temos possuído este reino na terra, é nosso direito que não cederemos a nenhum ser dirigente delas. Então, estas pequenas casinhas, repetidoras de nossa casa de Nazaré, formarão tantos pequenos estados nossos, tantas províncias
que depois de se terem formado bem e ordenado como tantos pequenos reinos de nossa vontade, fundir-se-ão e formarão um reino grande do povo, um só reino, um grande povo. Por isso, para ter nossas obras maiores, de modo de agir, é o começar primeiro sozinho. Ao você, por você com uma só criatura. Quando temos formado esta, fazemos canal para encerrar em nossa obra outras duas. 3. A fazemos uma, canal para encerrar em nossa obra duas. 3 criaturas. Depois ampliamos, formando pequeno núcleo. E depois ampliamos tanto de tomar todo mundo. Nossas obras começarão no isolamento de Deus. E a alma. Nossas obras começarão no isolamento de Deus e a alma. E terminam continuando sua vida em meio a povos inteiros. E quando há o princípio de uma obra boa, nossa, é sinal certo que não morrerá ao nascer. No máximo, poderá viver escondido por algum tempo, mas descontente, mas sim gozo ao ver o interesse que tomam os sacerdotes por estes escritos, que formarão o reino da minha vontade. Isto significa que aprecio o grande bem deles, e cada um desejaria ter consigo um tesouro tão grande para ser os primeiros a comunicá-los aos outros. E enquanto dura a questão de quem deve vencer, um se aproxima do outro para aconselhar-se sempre o que deve fazer. Eu gozo com os outros ministros meus e conheçam. Eu gozo com que outros ministros meus conheçam que existe esse tesouro tão grande de fazer conhecer o reino do meu divino querer, e eu me sinto disto para formar, e eu me sirvo disto para formar os primeiros sacerdotes do futuro no reino do meu Fiat. Minha filha, é uma grande necessidade formar os primeiros sacerdotes. Eles me servirão como me serviram os apóstolos para formar minha igreja. E quem se ocupar desses escritos para publicá-lo, pondo-os fora para imprimi-los, para fazer conhecer, serão os nossos novos evangelistas do reino. Serão os novos evangelistas do reino da suprema vontade. Assim como o meu evangelho se menciona o nome dos 4 evangelistas que eles escreveram. Com grande honra deles,
com grande honra deles, minha glória, né? Assim será daqueles que ocuparão em escrever os conhecimentos sobre minha vontade e publicá-lo. Como novos evangelistas, deles se fará mais menção no reino da minha vontade. Com a mais alta honra deles e da minha grande glória de me ver regressar ao meu colo a ordem da criatura, a vida do céu sobre a terra, a única finalidade da criação. Por isso, nestas circunstâncias, eu estendo o giro. E como pescador, pesco aqueles que me devem servir para um reino tão santo. Por isso, deixa-me fazer e não se preocupe. Amém, Fiat.